Oi gente, tudo bom? Sou eu, a Laura, e hoje eu vou fazer a parte 2 sobre feudalismo. Então hoje eu vou falar sobre a economia feudal. O que foi a economia feudal? Era uma economia agrária e de subsistência baseada na posse de terras, que essas terras eram chamadas de feudos. Lembrando também que o feudalismo foi uma organização econômica, social e política, que perdurou em toda a Europa Ocidental entre os séculos V e XV, durante o período que foi chamado de Idade Média. O que eram feudos? Feudos eram considerados a base econômica da economia feudal, representavam grandes extensões de terras localizadas na área rural, nos quais eram comandados pelos senhores feudais. Neles, era possível encontrar o castelo fortificado, aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques, e etc. E muitos outros lugares. Muitas outras coisas também. O feudo estava dividido basicamente em 3 partes. No manso senhorial, que eram as melhores terras do feudo que pertencia ao senhor feudal, suficientes para sustentar sua família. No entanto, esses senhores não trabalhavam. Quem trabalhava eram os camponeses, ou servos. Manso servil. Terras dos servos, onde cultivavam seus próprios produtos, produzindo o necessário para a sobrevivência. Em troca, eles realizavam diversas obrigações e pagavam impostos aos senhores feudais. O manso comum. Era a área comum a todos os grupos, que incluíam os pastos, as florestas e os bosques. Aqui, ou lá, no caso, os produtos cultivados eram de uso de todos, sendo um local destinado ao cultivo, à caça e para as pastagens de animais. Vamos agora para as características da economia feudal, que era baseada numa economia agrária e autossuficiente, ou seja, eles produziam o que eles necessitavam, o que eles quisessem também. Mas a economia feudal esteve dedicada ao consumo local e às trocas de mercadoria. As trocas de mercadoria, ou escambo, que é mais comum de se usar, eram realizadas através de produtos cultivados no feudo, visto que não existia um sistema monetário, que é moeda. A agricultura era a principal atividade desenvolvida no feudalismo, ainda que o artesanato fosse marcante. O artesanato servia para a produção de ferramentas e materiais de uso doméstico. Também, o sistema social desse período era e esteve marcado por uma sociedade estamental, dividida em estamentos, que não possuía mobilidade social, ou seja, nasceu servo, morrerá servo. Assim, faziam parte da estrutura feudal 4 grupos: reis, cleros, nobres e servos. Esse último grupo, que é os servos, eles trabalhavam nas terras, que eram a agricultura, pecuária e nos castelos, senhoriais em troca de habitação, comida e proteção. Eles cultivavam os produtos, cuidavam dos animais, serviam aos senhores em seus castelos, seja lavar ou fazer comida. Além de fazerem a maior parte do trabalho que girava a economia feudal, os servos pagavam diversos tributos, ou seja, impostos, sendo que os mais importantes eram corveia. Corveia representava o cultivo das terras senhoriais, que deviam ser realizados pelos servos pelo menos 2 vezes por semana. Talha era o imposto em que os servos estavam obrigados a entregar cerca de metade da sua produção ao senhor feudal. A banalidade era o imposto pago pela utilização dos equipamentos e instalações, ou seja, o servo pagava taxa ao senhor feudal para usar o moinho, o forno ou etc. O tostão de Pedro era uma espécie de taxa em que o servo devia pagar ao senhor feudal para permanecer na terra assim que o pai morria. Já a captação significava que o imposto pago pelos servos aos senhores feudais era de acordo com a quantidade de pessoas ou cabeça. Gente, espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Essa matéria sim é um pouco difícil de memorizar, mas pouco a pouco você vai compreendê-la, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.